Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá, vamos começar aqui o capítulo 9, tá? O nosso grupo 9, falando sobre porcentagem, tá? Como fração. Então, capítulo 9 a gente vai falar sobre isso, tá bom? Dar início em porcentagem como fração, e depois a gente vai seguir o conteúdo até chegar lá em números decimais, tá certo? Mas vocês vão ver como o conteúdo é bem tranquilo, você já tem a base toda para compreender facilmente as porcentagens como fração, tá? Então vamos lá, vamos aqui para nosso primeiro slide. Porcentagem como fração. Aqui a gente vê um gráfico. Esse gráfico ele nos diz o seguinte, ó, podemos observar no gráfico que nossas vendas aumentaram 20% no último mês em relação ao mês anterior. Ok, então no mês de agosto foram 54 vendas, no mês de setembro 75, no mês de outubro 100 e no mês de novembro 120 vendas. Ok, então 120 e no último mês, que ela falou aqui, 100. Então, foi 20%. Agora, como é que ela chegou a essa conclusão? Vamos ver aqui. No gráfico da cena de abertura deste capítulo, vemos que no mês de outubro há indicação de 100 unidades vendidas, enquanto no mês de novembro foram vendidas 120 unidades. Concluímos então que foram vendidas 20 unidades a mais. E esse aumento de 20 unidades ocorreu em relação às 100 unidades. Então, se eu for observar as 100 unidades, eu tive um aumento de 20 unidades, realmente. Então, em relação ao último mês, que foram 100, esse mês teve um aumento de 20 vendas. Logo dizemos que o aumento foi de 20 em 100, ou seja, de 20 sobre 100, de 20 para 100, tá bom? De 20 em 100, 20 em 100. A gente representa nessa forma aqui. Ocorre que na matemática podemos usar uma escrita diferente para frações de denominador 100, que conhecemos como porcentagem. Isso aí eu sei que vocês já sabem sobre porcentagem, mas vamos aprofundar um pouco mais. Então, ficará da seguinte forma: 20 sobre 100, 20 centésimos, tá? É igual a 20%. Então, a gente transformou essa linguagem aqui de fração para a linguagem percentual. Lemos 20%, né? Aqui a gente já sabe 20%. A gente já tem uma a gente já tem muito convívio com essa leitura aqui, tá? 20%, 15, 10, vem esse sinal de percentagem, a gente já sabe que a gente fala número seguido da palavra por cento. Então quer dizer que quando está por cento, professor, então quer dizer que está sobre 100? Exatamente. Tá? Então por cento quer dizer que é aquilo sobre 100, aquele valor sobre 100. Vamos aqui para um exemplo, tá? Para a gente ver comparação entre frações aqui de porcentagem. Paulo resolveu duas provas na forma de testes. Na prova de português, ele acertou 4 de um total de 5 questões. Na prova de história, ele acertou 3 em um total de 4 questões. Em qual prova ele obteve melhor desempenho? Ah, professor, mas ele errou um em cada um, só que tiveram 5 questões e outro tiveram 4 questões. Qual foi a porcentagem de acerto em cada prova? Então, vamos ver isso aqui, a porcentagem de acerto em cada prova. Então, dependendo da porcentagem, qual ele teve maior porcentagem, ele foi melhor. Qual ele teve menor porcentagem, ele foi pior, né? Então, vamos lá. Para responder essas perguntas, podemos pensar da seguinte maneira. Verificamos qual é a fração que indica o total de acertos em cada prova. Então, ele acertou 4 em 5, olha aí que 5 tá, vai ficar embaixo no denominador, porque é o total, e 4, que é o que interessa a ele, que é o total de acertos. Assim também história, 3 em 4, 3 quartos. Devemos comparar as frações observando qual é a mais próxima de um inteiro. Para fazer essa comparação, podemos igualar os denominadores por meio do seu MMC, que nesse caso é 20. Então, a gente já sabe comparar frações, não é isso? A gente iguala o denominador utilizando MMC e verifica qual é o maior numerador. Qual for o maior numerador,
vai ser a maior fração. Entretanto, foi pedida a porcentagem de acertos. Com isso, é conveniente já escrevermos as frações na forma de uma fração equivalente com o denominador 100. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, utilizar, tá, a multiplicação, tá? Ou também posso utilizar a divisão, mas no caso aqui, o que vai ser conveniente é a multiplicação, porque eu encontro um número que multiplicado por 5 vai dar 100, no caso é 20. Assim eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, porque pois eu quero frações equivalentes, tá? Então, faço eu utilizo desse método aqui, tá bom? 4 vezes 20, 80, 5 vezes 20, 100. Então, 80 sobre 100, que é igual a 80%, tá? 80 centésimos, 80%. Então, ele teve 80% de acertos na prova de português. Já na prova de história, vamos ver aqui, olha que eu vou ter que multiplicar agora por 25, tá? Porque 4 vezes 25 vai dar 100. Então, eu quero deixar o denominador 100, porque eu quero transformar em porcentagem. 4 vezes 25 dá 100, 3 vezes 25 dá 75. Então, 75%. Assim, é possível perceber que o seu rendimento foi melhor na prova de português, conseguindo acertar 80% dos testes. Ótimo. Tranquilo isso aqui, né, pessoal? Para encontrarmos frações equivalentes, a gente pode utilizar a multiplicação ou a divisão. No caso aqui, a gente utilizou a multiplicação e a gente já sabe fazer isso, tá bom? Então, vamos agora aqui continuar. No exemplo anterior, mostramos como transformar a escrita numérica de fração em porcentagem. Então, a gente viu como é que transforma, né, fração em porcentagem. Só colocar, a gente encontrou o denominador 100, encontrar uma fração equivalente com o denominador 100. O contrário também é possível, bastando para isso trocar o símbolo de porcentagem pelo denominador 100. Veja alguns exemplos. 47% é igual a 47 sobre 100, 47 centésimos. 9% é igual a 9 centésimos. Só transformei em frações com denominador 100. Agora aqui, ó, fração de uma quantidade. Veja o anúncio de venda de uma bicicleta. A promoção, ela está a R$600, com 5% de desconto para compra à vista. Então, para compra com dinheiro na hora, você vai receber 5% de desconto. E quanto é 5% de desconto de R$600? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, para pagamento à vista, isto é, pagando o preço total de R$600 no ato da compra, na hora, o cliente terá um desconto de 5%. Para descobrir quantos reais corresponde a esse desconto, calculamos 5% de 600. Sabendo que 5% é igual a 5 sobre 100, basta calcular 5 centésimos de R$600. Só que esse DI, pessoal, quando aparece DI, a gente substitui pela multiplicação. Então, 5 centésimos de R$600 é 5 sobre 100 vezes R$600, que dá R$30. Isso aqui, ó, a gente já estudou também frações, tá bom? Fração de quantidade, a gente já sabe isso aqui, tá? Então, não é assunto complicado. Logo, o desconto será de R$30. Há ainda outras formas de calcular a porcentagem de uma quantidade ou medida, que serão apresentadas neste e nos próximos capítulos, incluindo o uso de números decimais. Então, a gente também vai aprender com números decimais. Veja mais um exemplo. Quantas laranjas correspondem a 3% de 200 laranjas? Pensando em fração de quantidade, temos 3% de, então esse de vai se transformar em multiplicação. 3% é só colocar 3 sobre 100 vezes 200. 3 sobre 100 vezes 200 é igual a 6, pessoal. Tá? Fazendo os cálculos aí corretinho, tá? A gente pode até fazer o seguinte, ó, cancelar, já que a multiplicação cancela esse zero com esse zero com esse zero, embaixo fica 1 com o denominador não vai influenciar em nada. 3 vezes 2, 6, então 6. 3% de 200 laranjas são 6 laranjas. Então, turma, a gente fica por aqui hoje, tá? Espero que tenham compreendido essa primeira parte, essa introdução aqui do grupo 9.
Façam atividade, pratiquem, tá bom? Agora lembrem-se, tem nacional essa semana, foca lá no nacional, tá? Os exercícios aí, vai fazendo aos pouquinhos, tá certo? E tem até a semana que vem para entregar os exercícios. Na aula ao vivo a gente faz algumas atividades e tira dúvidas que vocês tiverem. Então, valeu, turma. Até a próxima. Fui!